Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o DACAD. E aí, quarenteneiros, como é que vocês estão mantendo a sanidade mental aí? Nós estamos entrando na nossa terceira semana de quarentena e é complicado. Vocês já estão falando com os eletrodomésticos, eles já estão respondendo. Como é que tá essa situação aí? Aqui em casa, ontem, por exemplo, eu encontrei meu irmão vestido formalmente para ir trabalhar de home office. Camisa social, calça, sapato. E ele não faz videoconferência no estágio dele. Então, assim, ele se vestiu para ele mesmo. E aí, cada um tá lidando com a loucura da quarentena à sua maneira. Eu, por exemplo, tô de calça de moletom e chinelo há 3 semanas. E vocês, o que tem feito nessa quarentena? Manda áudio de Instagram ou WhatsApp que a gente dá um jeito de colocar aqui no programa, beleza? No episódio de hoje eu vou falar das aulas do primeiro semestre que a gente ainda não falou aqui no podcast. A primeira delas é a Teoria Geral da Administração, a famosa TGA. Essa aula vai acontecer às segundas-feiras com o professor Américo. Eu, particularmente, não tive aula com o professor Américo, mas nessa aula vocês vão estudar a evolução das ideias na história das organizações e da administração. Taylorismo, Fordismo, Fail, Elton Mayo e por aí vai. Eu falei com o Américo e pedi referência de livro, de material para vocês já irem estudando e tal. Ah, galera, é importante aqui. Em nota oficial, a UF confirmou que não deve ter aula à distância, o EAD. Por conta de recurso, tem aluno que não vai ter acesso à internet, ou a internet não é boa, enfim, por diversos motivos. Então, assim, essas coisas que a gente passa aqui não são substituição de aula legítima. O que a gente está fazendo é só uma amostra para quem tiver interesse em já ir se antecipando em relação a cada matéria. Então, assim, os professores não estão podendo cobrar exercício, nota, nada do gênero. Se isso estiver acontecendo, fala com a gente que a gente corre atrás de ver como resolver essa situação, beleza? Bom, voltando, o Américo me recomendou o livro Teoria Geral da Administração, do Antônio Carlos Amaru Maximiano. Esse cara é um professor da USP e parece que esse livro é muito didático. Eu não consegui o PDF completo dele, eu tenho só uma amostra do capítulo 5, quem tiver interesse, fala com a gente que a gente envia. Mas eu vi na estante virtual esse livro sendo vendido até a R$5, então assim, ele é bem acessível. A outra indicação que o professor Américo me passou foi o canal de YouTube Gigantes da Indústria. São 8 episódios que tem tudo a ver com teoria geral da administração e é muito mais acessível do que qualquer livro. Aí você coloca lá no YouTube Gigantes da Indústria que você não deve ter dificuldade nenhuma em achar. A outra aula que a gente vai falar hoje é a aula de comunicação com o professor Jaime Baron. Essa aula vai acontecer às quartas-feiras e o Baron também é um outro professor super acessível, vocês podem sempre falar com ele pelo Facebook e tal. Na aula de comunicação dele, vocês vão ver uma história da evolução dos meios de comunicação, rádio, a televisão e tal, e como eles influenciam a sociedade. Vai um pouco de política, vocês inclusive vão ter aula de política com o Baron no terceiro período depois. E tem até uma aula dele muito interessante sobre a eleição do Collor, em que ele fala do papel da mídia na eleição e tal, é bem legal. As indicações de leitura que o Baron me passou não são livros propriamente ditos, são artigos. Então, vamos lá. O primeiro artigo é o Projeto Colabora, que vem com 5 lições de 2018 para os jornalistas, falando que o mundo mudou e o jornalismo também muda junto com o mundo. A segunda é um texto do próprio Jaime Baron, que se chama A Mídia e os seus riscos para a cidadania. E o terceiro é um PDF de 3 páginas sobre comunicação organizacional, interna e externa e a sua importância para o mundo corporativo. Todos esses 3 artigos a gente tem em PDF, então quem tiver interesse é só falar com a gente que a gente disponibiliza. Bom, é isso, a gente vai ficando por aqui. Obrigado a quem escutou até agora. Fiquem em casa, fiquem tranquilos e até a próxima. Lembrando que os nossos episódios de podcast agora vão sair toda quinta-feira, uma vez por semana, beleza? Valeu, galera, um grande abraço e até a próxima. Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, @DACAD_UF, @UFPrograde, @UFOficial ou no grupo de Facebook SGA Online.
Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf2019@gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, @dacad_uf. Podcast ADM UF. Tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento